Há mais ou menos 4 anos atrás, eu tava me sentindo a pessoa mais ansiosa do planeta. Eu passava 24 horas por dia me sentindo ansioso, e na parte da noite eu tinha esses ataques de pânico onde parecia que meu coração ia sair pela boca e que eu ia morrer a qualquer momento. Além desses sintomas, eu não conseguia identificar o que estava acontecendo comigo. Porém, eu sabia que algo não estava certo porque eu sentia esse peso enorme nos meus olhos. Além disso, eu me sentia super desconfortável perto das outras pessoas. E era tão desconfortável que às vezes eu começava a tremer. E hoje eu tô aqui pra contar algumas coisas que me ajudaram a passar por isso. Lembrando que eu não sou um psicólogo, então tudo que eu falar aqui vai ser baseado na minha própria experiência. Como esse é um vídeo que eu queria ter assistido quando eu tava passando por isso, eu vou dividir ele em 3 partes pra vocês entenderem ele de uma forma mais clara possível. A primeira fase é a confusão. A segunda fase é a aceitação. E a terceira fase é a metamorfose. Nesse estado, você vai saber que algo tá errado. Porém, tudo vai estar muito confuso para você identificar o que tá errado e o que tá acontecendo. As coisas são super estressantes. Você vai sentir ansiedade o dia inteiro. Eu lembro que meu olho tava super pesado. Eu não conseguia raciocinar. E eu me sentia super desconfortável perto das pessoas. Era como se todo mundo estivesse me observando. Além disso, eu me sentia ansioso por estar me sentindo ansioso. Então o fato de eu perceber, caramba, eu tô começando a me sentir desse jeito, já me deixava mais ansioso. E eu vivia nesse ciclo vicioso. Eu lembro que quando eu pegava um ônibus, eu não sabia pra onde olhar. Eu tentava fazer o máximo de esforço possível pra ficar olhando pra um lugar fixo. Eu sentia tontura, dor de cabeça. Além disso, eu me tornei alguém horrível de estar perto, porque eu tava sempre reclamando da vida, porém eu não fazia nada pra mudar. Tava sempre reclamando, porém parado, sem fazer nada, sem conseguir fazer nada. Mas era isso, era ansiedade o dia inteiro. Não sabia de onde essa ansiedade vinha, porque não tinha nenhum perigo. Eu sentia ansiedade quando eu tava no meu quarto, quando eu não tava fazendo nada. O próximo estágio é a aceitação. Nesse estágio, você vai começar a aceitar que você precisa fazer algo. No meu caso, eu falei pra mim mesmo, beleza, eu tô me sentindo desse jeito. Mas quais são os passos pra me sair disso? O que eu vou fazer pra me começar a me libertar dessa ansiedade? Então na época eu não tinha força, ou eu não sabia o que fazer, então eu pedi ajuda pra minha mãe. Eu chamei a minha mãe e eu conversei com ela. Eu expliquei o que eu tava sentindo, o que eu tava passando, e eu pedi ajuda pra ela. Então depois de conversar com ela, a gente foi, se eu não me engano, num CRAS. Do CRAS me encaminharam um psicólogo. E logo no início, nas primeiras consultas com o psicólogo, ela me recomendou que eu começasse a tomar remédio. No começo eu não queria tomar, porque eu tinha esse medo de ficar viciado no remédio, que as pessoas falavam que podia viciar, que não é bom depender tanto do remédio. Porém eu aceitei o que ela falou. Eu comecei a tomar o remédio e me ajudou muito, porque o remédio serviu como uma rodinha na bicicleta. Ele me ajudou a fazer as coisas que eu não conseguia fazer sozinho, porém ao mesmo tempo eu não queria depender apenas do remédio em si, pra me sentir melhor. Então o tempo foi passando, toda semana eu tinha consulta, toda semana eu aparecia lá pra consulta. E foi aí que eu comecei a mudar, porque eu tava sendo fiel a mim mesmo. Eu tava comparecendo todo dia, fazendo algo pra me sentir melhor. Era como se fosse uma conquista. Cada conquista pequena era importante pra mim, porque eu sabia que tava me levando na direção certa. E antes disso eu tinha um preconceito enorme com o psicólogo. Eu pensava, como alguém vai me ajudar com palavras? O que a psicóloga vai falar pra mim vai me fazer eu sentir melhor? Eu não achava, como falam, eu não achava que eles poderiam fazer algo por mim, que o que ela falasse poderia consertar o que tá aqui dentro. Porém eu aprendi que conversar com alguém te ajuda a processar o que tá na sua mente, me ajudou a entender o que tava acontecendo comigo, o que eu ia precisar fazer pra sair disso. E no geral, você falar com alguém que você confia, que você sabe que vai poder te ajudar, ajuda você a tirar esse peso dos ombros. Então a partir desse momento, eu conversei com ela, eu falei que eu não queria depender apenas do remédio, se tinha algum jeito de eu continuar me sentindo bem sem tomar o remédio. Ela falou que tinha, e ela me passou esse protocolo de 3 passos. A primeira coisa que ela falou pra mim foi que eu precisava começar a correr, ou fazer algum tipo de exercício físico. No meu caso, eu ainda não conseguia sair sozinho pra caminhar, eu tinha muita dificuldade de sair de casa sozinho. Então eu comecei a sair com a minha cachorra.
Eu pegava minha cachorra, eu ia caminhar. E enquanto eu tava caminhando, eu falava pra mim mesmo, tipo, eu posso correr por 1 minuto. Então eu corria por 1 minuto. No dia seguinte, eu falava, caramba, eu corri por um minuto ontem, então eu consigo. Então hoje eu vou correr por 2 minutos. Então eu corria por 2, aí no dia seguinte, 3 minutos. Quando eu comecei a me sentir mais confortável, eu deixava a cachorra em casa e saía sozinho. Aí eu comecei aumentando o tempo, aos poucos, dando esses pequenos passos de bebê. Um passinho atrás do outro, até eu conseguir o que eu queria. Não foi algo que aconteceu de imediato. E aqui tá a coisa mais importante que eu aprendi com isso. Caso você consiga, comece pelo movimento. Porque correr ou fazer qualquer tipo de exercício muda a química do seu cérebro. A corrida, ela foi a coisa mais importante pra mim porque serviu como uma espécie de meditação. Enquanto eu tava correndo, passava essas coisas na minha mente, as memórias, os medos. E enquanto eu corria, eu tava processando essas coisas. E depois de cada corrida, eu nunca saí de uma corrida me sentindo pior do que quando eu entrei. Então sempre quando eu saía da corrida eu tava me sentindo melhor, me sentindo bem. Eu sentia que eu tava fazendo algo por mim mesmo, que eu tinha alcançado algo. E caso você não consiga, você pode começar igual eu comecei, dando uns passinhos pequenos que vai te levar até onde você quer chegar. A segunda coisa que ela falou pra mim foi algo que eu tava lutando pra conseguir controlar. Porque desde quando eu comecei a me sentir ansioso, eu tinha essa dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo. Eu ainda não sentia, como falam, que eu tinha total controle sobre o que eu estava sentindo. Então ela falou pra mim que eu poderia começar a escrever. E foi aí que eu comecei o meu primeiro diário. E foi um dos melhores hábitos que eu já comecei. Porque o que acontece? Quando a gente tenta resolver algo pela mente, é a mesma coisa de tentar resolver o problema pela mesma coisa que criou o problema. Então não funciona, porque você está tentando atacar o problema com a mesma ferramenta que criou o problema. No caso do diário, o que acontece é que você tira o que está na sua mente, coloca em algo físico, algo que você consegue ver, trabalhar, que agora não está mais apenas na sua mente. E isso traz clareza, traz a capacidade de você trabalhar nisso, porque agora você pode reescrever, você pode explorar o que você está sentindo e te ajuda a processar isso de uma forma diferente, olhar isso de um ângulo diferente. E existe vários benefícios de você manter um diário. Para mim, o que me ajuda mais é manter a clareza e a perspectiva. E é bem simples de escrever. Você pode escrever tudo que está na sua mente, explorar a raiz da sua ansiedade, processar traumas antigos. Tem muita coisa que você pode fazer, além de estudar e ser curioso sobre o que está passando aí dentro. Então é algo muito bom que você pode fazer. A terceira coisa que ela falou pra mim foi pra mim começar a dormir pelo menos 8 horas por dia. E ter um horário fixo, tanto pra acordar quanto pra ir dormir. E essa foi a explicação que ela me deu. Quando a gente dorme, o corpo ele não desliga, ele entra em um estado mais ativo, de recuperação. Durante o sono, o cérebro regula as emoções, organiza as memórias, recalibra os hormônios e reduz o nível de estresse acumulado durante o dia. Sem esse processo, a mente ela começa a operar em modo de sobrevivência. A ansiedade aumenta, o humor oscila e a capacidade de lidar com a vida diminui. Dormir menos que o necessário deixa o cérebro emocional responsável pelo medo e pela reação impulsiva no controle. Ao mesmo tempo, a parte racional, que nos ajuda a interpretar situações com clareza, perde a força. O resultado é simples. Problemas pequenos parecem grandes, pensamentos se tornam mais negativos e o corpo permanece em um estado de alerta, mesmo sem perigo real. É por isso que a privação do sono está diretamente ligado ao aumento de ansiedade e depressão. Não porque os problemas aumentam, mas porque a capacidade de enfrentá-los diminui. Além da qualidade do sono, existe algo igualmente importante, que é a regularidade. Você ir dormir e acordar sempre no mesmo dia ajusta seu ritmo circadiano, que é o relógio interno do corpo. Esse relógio é responsável por dizer quando devemos sentir sono, quando devemos despertar, quando liberar energia e quando desacelerar. Quando os horários são irregulares,
o corpo entra em confusão, a produção de melatonina se desorganiza, o sono se torna mais superficial e o descanso deixa de ser restaurador. Mesmo dormindo muitas horas, a pessoa acorda cansada, ansiosa ou mentalmente pesada. Nesse último estágio, você começa a perceber a mudança e a ansiedade ela começa a perder o controle sobre você. Quando eu comecei a trabalhar no que eu estava sentindo, eu não via o resultado imediato do que eu estava fazendo. Eu ainda estava me sentindo um pouco ansioso e eu ainda sentia que eu não tinha controle sobre o que eu estava sentindo, além da ansiedade diminuir em casa. Quando eu estava na rua, ainda aparecia, porém depois de um ano trabalhando duro, eu percebi, por exemplo, quando eu entrava no ônibus, eu não me sentia tão ansioso, eu conseguia ficar lá, apesar de estar me sentindo ansioso. E esse é um ponto bem importante, porque a ansiedade, ela não te abandona 100%. É algo que você aprende a lidar. Você aprende que apesar de você estar se sentindo ansioso, você consegue fazer suas coisas. E além disso, você se lembra que você consegue se regular emocionalmente e voltar ao estado que você estava. Que não é tão difícil assim. Não é algo que vai te matar. Você vai começar a se sentir bem na maior parte do dia. Eu lembro que nessa parte da jornada, eu perdi o medo de ficar ansioso, porque eu sabia que eu conseguia voltar ao meu estado normal, então não é algo que eu temia mais. E apesar da ansiedade não ir embora completamente, agora é algo que você consegue controlar e tem menos poder sobre você. Então é isso. Se você quiser aprender mais, eu deixei os livros que me ajudaram na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.